Gente, então o título da mensagem, como vocês já viram, é simplesmente crente. Meu nome é Raíssa, pra quem não sabe. Eu acho que a maioria que não me conhece, eu acho que só uns gatos pingados ali que eu conheço. Mas pra quem não me conhece, meu nome é Raíssa, eu sou um fruto dessa casa aqui, literalmente um fruto dessa casa, porque eu passei minha adolescência toda aqui. E até um dia desse também. E acho que o último culto que eu estive aqui, tipo, no altar mesmo, foi em dezembro de 2022, que foi quando a Aliança Te me enviou. E atualmente eu moro em Maringá, no Paraná. Eu fui para fazer uma escola de missões que durou um ano. Então, 2023 inteiro eu fiquei numa escola de missões e profissão. Missão e profissão, na verdade, que se chama Unimissional. E aí, depois que eu finalizei o meu tempo na Unimissional, ano passado, eu ingressei no mestrado, que é lá na Estadual de Maringá. Então, atualmente eu moro em Maringá e faço um mestrado de literatura inglesa, tá? Então, eu sou uma apaixonada por literatura, assim, e cultura pop. Então, vocês vão ver muita coisa. Vocês estão vendo, né? Vocês vão ver que tem muita coisa de referência de cultura pop aqui. Eu preciso que vocês fiquem comigo, porque, basicamente, eu gosto de ensinar. Então, eu vou ficar gritando, mas eu sei que o Senhor tem algo para vocês. Amém? Vocês estão comigo? E eu vou ficar incomodando vocês para vocês não dormir, tá bom? Não é para ninguém dormir. Então, basicamente minha apresentação é essa. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Faz um pouco de tempo que eu não faço isso, então meu pastor aí que tem muita coragem. E bota o print para mim que eu compartilhei com a galera. Minha amiga Ana Luísa falou um dia para mim aqui, na DM. Sinto falta de paulada cristã literária aqui. E aí, ela pediu meu comeback e veio com tudo. Então teremos pauladas cristãs literárias. Acho que é isso, gente. Então, eu prometo que vai ter Bíblia aqui. Só fiquei falando um monte de besteira aí, mas vai ter Deus, tá? Para começar, eu queria que a gente abrisse, o pessoal da projeção pode colocar para mim Marcos 8:22. E aí você que tá com sua Bíblia ou com seu celular também, você pode abrir. Marcos 8:22. Até o 24. Fala assim. Então foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Pode passar. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Até aqui. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico meio indignada com algumas coisas, assim. Tipo isso. Jesus... Essa cena toda é muito estranha. Porque o cego chega, né, para Jesus. E essa é uma das poucas vezes que Jesus faz uma cura processual. Porque na maioria das vezes Jesus faz uma cura instantânea, né? Ele toca ou ele fala alguma coisa e a pessoa é curada. Não é? Aqui a gente tem uma cura processual, porque Jesus cospe, daí ele passa no olho do cego e ele fala assim, você tá vendo alguma coisa? E ele fala assim, eu tô vendo, né? Porque essa versão não é a minha, mas a minha versão fala assim, eu vejo homens como árvores. Então significava que ele estava vendo alguma coisa, mas ele não estava vendo direito. E eu acho muito legal isso, e me pega um pouco, porque era tipo assim, eu tô curado, mas nem tanto ainda. Então, a maioria das pessoas pega esse texto pra falar, tipo, da cura ou tudo mais. Mas eu quero pegar esse texto pra gente falar um pouquinho de uma coisa diferente, que é sobre a nossa vida ordinária e sobre, às vezes, o Senhor nos toca, na maioria das vezes, na verdade, e a gente é curado. Quem aqui já teve um encontro com Jesus, assim, que, tipo assim, depois você sabe que você não é mais a mesma pessoa? Quantos? Eu tive um encontro desse com o Senhor. Hoje, quando eu tava me arrumando pra vir pra cá, eu tava lembrando. E eu acho que, tipo assim, tive vários, mas os encontros que me marcaram muito foi o meu encontro com Deus, em 2014, que depois daquilo eu sei que eu não era mais a mesma pessoa, eu nunca mais fui. E uma Campetim, que eu acho que foi em 2015, que, tipo assim...
que eu caí naquela chácara, gente, chácara da Vitória, e ó, eu acho que se passaram horas assim e o Senhor realmente me encontrou. Porque quando eu levantei, eu tenho certeza que eu nunca mais fui a mesma. Então, depois eu tive outros encontros que me marcaram e que eu sei que o Senhor foi me curando. Só que ao mesmo tempo, eu fico pensando que o Senhor me curou naquele momento e eu ainda tive uma caminhada com o Senhor para aprender coisas, para aprender princípios, para largar pecado, uma jornada de discipulado e tudo mais. Isso levou anos, porque ó, de 2015 a 2025 são 10 anos aí. E eu olho para minha jornada com o Senhor e eu ainda falo, Senhor, eu ainda vejo homens como árvores. Tem áreas da minha vida que eu ainda olho e eu sei que eu preciso de uma cura do Senhor. Tem coisas na minha vida que eu olho e falo, Senhor, eu ainda preciso de um toque seu. Se não toda a minha vida. Na verdade, amanhã, quando eu acordar, eu ainda vou precisar de um toque do Senhor. Quantos estão entendendo? Então, o que eu quero falar para vocês aqui é que, primeiro, a gente precisa reconhecer a nossa necessidade de um encontro com o Senhor. Porque o cego, ele sabia que ele era cego, senão ele não estava lá, né? Se ele não tivesse a consciência de que ele era cego, não tinham levado ele a Jesus, Jesus não tinha passado cuspe, e ele não tinha começado esse processo de cura. Então, a primeira coisa, nós como igreja, às vezes a gente tem como é que eu posso dizer? Às vezes a gente acha que a igreja é para quem entende do assunto, ou para quem, tipo, quer saber do cristianismo. Mas, na verdade, a igreja é para quem precisa. Tipo assim, todos nós que estamos sentados aqui, o Senhor precisa vir sobre nós com uma consciência de que nós somos necessitados. Vocês entendem? E às vezes eu tenho a impressão de que nós vamos tanto à igreja que a gente para de ter essa consciência de que nós somos necessitados. E a gente acha que a gente já é alguma coisa. Assim, não. O Senhor já me curou. Tipo, pô, já faz 10 anos que eu fiz meu encontro. Eu já discipulo gente. Tipo, eu já sou supervisor. E a gente perde a nossa consciência de que, na verdade, estar sentado aqui torna de nós necessitados. Então, você tá aqui, não importa se você tá aqui há 2 anos, há 6 meses, há 5, há 10. A coisa mais importante da sua vida é que você é um necessitado da graça de Jesus. Então, eu gosto muito do Sermão do Monte. E o último livro que eu li, assim, foi, acho que do... esqueci o nome dele, mas é um pastor muito top. Que o livro é basicamente umas 600 páginas só dele falando sobre o Sermão do Monte. E aí ele vai, que é Mateus 5, pra quem não sabe, e ele vai dissecando cada uma das coisinhas lá, tipo, do Sermão do Monte. E eu fiquei, tipo, passei meses lendo isso, porque eu ficava impactada. E me pega muito. Pode colocar Mateus 5:3, que é a primeira parte do Sermão do Monte, que é quando ele fala assim, bem-aventurado os pobres de espírito, ou outras versões ele vai dizer os humildes de espírito. E aqui a gente não tá falando pra você ser tipo um super, tipo, pra você não ter um futuro, pra você não estudar, ou pra você não ter dinheiro, não ter posses, não ter bens, não é nada disso. Mas você ser um pobre de espírito, tipo assim, ó, feliz é você se você for um pobre de espírito, porque tipo assim, você sempre vai entender que você tem a necessidade de precisar da graça do Senhor. Então não interessa se eu tô aqui há 10 anos, se eu tô aqui há 5, se eu sou supervisor, se eu discipulo gente, não interessa se eu já fiz escola de missões fora do estado. Não interessa que eu vou ser feliz se eu entender que eu sou um necessitado da graça de Deus. Vocês estão comigo? Quantos aqui entendem que são necessitados? Se vocês estiverem entendendo, gente, vai ser tudo pra mim. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que você pode estar agindo como alguém que vê, mas você ainda não entendeu a sua real necessidade. Então, isso gera em nós uma falta de fé na obra completa de Cristo, porque Filipenses 1:6 vai dizer assim que o Senhor, ele começou a boa obra. Quantos já leram? Que Deus começou a boa obra, é fiel para terminar. Então, se a própria Bíblia me diz assim, ó, a obra começou, mas não fala assim, ó, galera, a obra começou, já tá finalizada, tá? Ou então, tipo, gente, a obra começou daqui a 5 anos, vocês terminam, tá? Você fez o CCC? Fiz, terminou a obra. Não, na verdade, isso é uma obra processual, porque enquanto nós estivermos na jornada com o Senhor, nós sempre vamos estar num processo, porque nós sempre vamos ser necessitados, entende? Então, tem um livro que eu gosto muito, que diz que nós sempre vamos ser um bando de pecadores apontando para outros pecadores onde que fica a fonte de graça, sabe? Então isso é entender que você realmente precisa.
E esses dias eu tava lembrando, uma amiga minha me mandou um áudio que eu postei no meu Instagram, porque eu fiquei muito nostálgica. Que era um áudio, tipo assim, da gente numa oração team, eu acho. Só podia ser. E no fundo tem um monte de gente chorando, assim, e a gente tá cantando uma música que era sobre o Senhor nos achar, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, isso era muito precioso. Não estou desperdiçando o que a gente tem hoje, a gente tem uma porção do Senhor, temos. Mas eu falei assim, Senhor, gera em nós de novo essa necessidade, sabe? Porque a gente cantava canções de tipo assim, esse é o meu sucesso, te amar e ser amado por ti. Tipo assim, o meu sucesso não é fazer uma faculdade, o meu sucesso não é eu ter um trabalho que paga muito bem. O meu sucesso era amar o Senhor e saber que eu sou amada por Ele. Eu fiquei tipo, ou então, Senhor, eu vou preparar um lugar pra ti, pra você ficar comigo, porque eu não te deixo ir. Não. Isso pra mim é o auge, entende? Eu falei, Senhor, gera em nós de novo esse coração, coloca de novo no nosso coração, nos nossos lábios, essas canções. Não é que as canções que a gente canta hoje não são válidas, são, mas o nosso coração eu sinto que mudou, entende? Por quê? Porque a gente, já tô há muito tempo, eu já fui em 10 a Campitim, já fui em 5, 16, 15, e aí a gente continua vendo homens como árvores, mas não entende que o Senhor quer fazer uma obra em nós. Então o título dessa mensagem é Simplesmente Crente, porque tipo assim, simplesmente crente é você ser simples. E isso é uma coisa que o Senhor já tá falando comigo, eu acho que já faz uns 2 anos, juro pra vocês, gente. Mas especialmente no último ano, porque eu contei pra vocês, né, eu era da Aliança Team e eu vivi tudo isso, tipo, já fui em 10 mil acampamentos, já peguei encontro, tudo que tinha pra ser feito aqui eu fiz. Aí virou supervisor e tudo mais. Então, é inevitável que quando você alcança certos patamares, você fica assim, caraca, meio que eu sou crente. Parece que eu sou crente mesmo. E aí, quando eu fui tirada disso, que foi quando eu fui enviada, óbvio, eu fui pra uma escola de missões, legal. Lá eu vivi imersa na palavra de Deus, por mais que fosse uma escola de missões diferente, onde a gente cursa uma pós, uma faculdade. Mas eu tava naquela vida em comunidade, a gente fazia devocional, e era tudo de Deus. Mas de repente eu me vi num lugar onde, tipo assim, eu não tava mais em altar, eu não ia mais em acampamento. A única coisa que eu tinha pra me apegar era o Senhor e aquilo que Ele tinha gerado em mim. E eu falei assim, meu Deus, tipo assim, não tem mais ninguém pra discipular? Como assim? Ninguém me liga falando que quer contar os pecados, sei lá. Porque isso, querendo ou não, fazia com que eu me achasse, tipo assim, caraca, meio que eu sou crente, eu discipulo gente aqui, eu tenho essa rede que era grande, né, na época. Viva a rede Aquedá, tá? Viva pra sempre o nosso meio que eu sinto que essa rede tá viva ainda, mas tudo bem. Não é sobre isso. Então, de repente, eu me vi num lugar onde eu só tinha o Senhor e a minha necessidade por Ele. Então, essa mensagem nasceu desse lugar, de ser simplesmente crente. Então, eu ia pro meu estágio e, tipo assim, eu tinha que ser simplesmente crente lá. Não era líder de célula, não ficava pregando em lugar nenhum. Estão comigo, né, gente? Não conversa, fica comigo, tá? E eu ia pro meu trabalho, daí depois eu ia pra aula da Unimissional, a gente fazia os nossos projetos, aí eu voltava pra casa, tava longe da minha família. E de repente eu falei assim, Senhor, a única coisa que me prende a ti, porque ninguém tava me vendo também, que quando você tá aqui, né, na Aliança Team, tipo, essa cidade já é pequena. Então se você faz alguma coisa, obviamente todo mundo vai saber. Então eu tava numa cidade diferente, num estado diferente. Eu não era mais líder de célula, não era mais supervisora, eu não era nada. Mas a única coisa que me fazia ser fiel ao Senhor eram as coisas que Ele já tinha gerado no meu coração, entende? Então, eu era simplesmente crente, mas eu precisava me manter fiel, vocês estão entendendo? Então, vocês que estão aqui, que vocês vão em acampamento, e aí você quer ser líder de célula, e você quer ser supervisor, nada de errado com isso, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas que a gente nunca se torne alguém que é refém disso, sabe? Que acha que já conheceu demais, que acha que já sabe demais. Eu lembro da passagem de Êxodo 16:4, que é quando o Senhor dá uma ordem para Moisés, que eles estão lá no deserto, e o Senhor fala assim, ó, galera, eu vou mandar o maná para vocês. O maná era a comida que eles tinham para comer lá, né? Que Deus todo dia mandava. E eu acho muito interessante o Senhor falar assim, ó, o maná é diário. Você não vai catar o maná de manhã e vai guardar pra você comer o mês todo. O maná você tinha que, tipo, catar na segunda, aí você comia o de segunda. Aí terça-feira, Deus mandava de novo. E aí quarta de novo, quinta de novo, sexta de novo. Na sexta acho que era 2, ou era no sábado que era 2, que era pros 2 dias que não ia ter. Mas, tipo assim,
era porções diárias, vocês entendem isso? Então, tipo assim, não acha que você vai no encontro com Deus e aí Deus derrama uma porção sobre você, ou então você tem um encontro super forte. Tipo, agora vai ter o 16:15 na semana que vem. Anote, você vai ter experiências surreais com o Senhor, mas não sai de lá achando que a experiência vai, tipo assim, ó, isso aqui agora fechou o ano, tá, galera? Agora só no outro ano de novo. Não! Você tem que sair do 16:15 tendo a consciência de que você é um necessitado do Senhor, que no outro dia você vai ter que fazer seu devocional, você vai ter que abrir sua Bíblia, você vai ter que orar para o Senhor te sustentar no outro dia. E aí no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro mês de novo, e isso sua vida toda. Entende? Então, ser simplesmente crente é isso, não é uma vida baseada em coisas extraordinárias, porque, desculpa, talvez eu frustre alguns aqui, mas nem todo mundo aqui vai ser um grande pastor, nem todo mundo aqui vai viver uma vida onde você todo dia vai ser, tipo assim, uma super agenda. Na verdade, a maioria dos seus dias vão ser dias normais, onde você vai ter que levantar, você vai pro seu trabalho, você vai ter que ser crente lá, e aí, ou você vai ter que resolver um problema da sua família, ou você vai ter que ser crente só em casa. Enfim, sua vida, a maioria de nós vai ter uma vida normal na maioria dos dias. Então, se a gente estiver preso a uma necessidade de validação ou de eventos mirabolantes, a gente não vai resistir. Então eu falo isso pra vocês porque hoje a gente tá aqui na Aliança Team, mas você vai crescer, você vai prestar um vestibular, não sei, talvez você vai embora, talvez você vai sair da Aliança Team, talvez você vai sair da sua célula, você não vai ter mais seu líder, e aí se seu líder não estiver lá, aí não faço devocional, não. Meu líder não mandou ler a Bíblia anual, então eu não vou ler. Então você precisa criar esse senso de responsabilidade pelo seu relacionamento com o Senhor. Quantos estão comigo? Então, eu tô falando isso porque a Elizabeth Elliot, minha grande inspiração, musa, minha diva e heroína da fé, ela tem uma frase que ela fala assim, acho que é uma vida por obediência, ou é uma coisa da solidão, mas ela fala que a graça do Senhor, ela é tão grande que mesmo Ele tendo nos feito, Ele tendo nos chamado, Ele permite que a gente negue a existência dEle. Então, se amanhã eu acordar e eu não entender mais que eu tenho uma necessidade de buscar o Senhor, tipo, Deus não vai descer lá no meu quarto e falar, não, ó, tô aqui, vai fazer seu devocional agora que eu existo. Não, se você decidir amanhã que você não precisa mais do Senhor, a graça, ela é assim, Ele é tão gracioso que Ele vai deixar, entende? Então a gente precisa criar essa responsabilidade. E tem tantas coisas sobre o Senhor que a gente ainda não sabe. Juro pra vocês, gente, tem um livro do A.W. Tozer que se chama O Conhecimento do Santo, que é o livro que eu acho que todo mundo tem que ler uma vez na vida. Quantos já leram? Provavelmente ninguém. Mas anote, se chama O Conhecimento do Santo e ele vai dissecar, assim, ninguém fala sobre ele, dos atributos, ninguém fala como ele dos atributos do Senhor, e ele vai dissecar cada atributo do Senhor, então a bondade, a misericórdia, o amor, a graça. E tinha alguns capítulos que eu parava, assim, porque eu simplesmente ficava constrangida. E em fevereiro eu fui passar meu aniversário com os meus amigos no Rio Grande do Sul, a Lailinha e o Jeff, e aí a gente tava vivendo dias comuns, assim, num sábado à noite, a gente tava falando sobre esse livro, e aí os meus amigos começaram a falar sobre o atributo de Deus chamado bondade, e a gente passou a noite inteira falando, tipo assim, perdemos a hora falando de um atributo do Senhor, a bondade dele, e eu fiquei, uau, caraca, e tem outros atributos do Senhor, e a gente se contenta com uma vida só tipo de, fiz meu devocional hoje, a gente encaixota o Senhor, coloca Deus numa caixinha, e tem tantas coisas sobre o Senhor que a gente não conhece, entende? Eu não sei se vocês são meio noiados, assim, mas eu sou muito louca de, tipo assim, às vezes eu acordo e penso, caraca, tem tantos livros que eu queria ler, tem tantas músicas que eu queria escutar, tem tantos filmes que eu queria assistir, e minha vida é tão curta que não dá tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, daí tenho que estudar, daí tenho que fazer isso, então, tipo, eu tenho que escolher, esse mês eu vou ler esse livro, tipo, mês que vem eu vou assistir aquele filme, eu vou assistir aquela série, porque a gente tem uma agenda lotada, ou só eu tenho uma agenda, vocês fazem alguma coisa, né? Fazem? Então, você tem que escolher, tipo, não é tudo que você consegue fazer. E às vezes a gente fica, às vezes não. Eu quero que o Senhor gere essa indignação acerca de conhecer Ele. Eu quero acordar e falar, caraca, tem tanta coisa do Senhor que eu não conheço e que eu preciso descobrir. Então, tipo, tem tanta coisa sobre o atributo misericórdia de Deus que eu não conheço, que eu quero descobrir, entende? Então, não sei vocês, mas a nossa vida precisa ser assim. Eu ainda vejo homens como árvores, tá? Não é porque o Senhor me tocou em 2014 que eu simplesmente estalou os dedos e agora eu sou um crente perfeito. A nossa vida, a nossa jornada é uma jornada de cura processual. Então a pergunta do Senhor para nós hoje é tipo assim, o que você tá vendo? E o cego respondeu,
Jesus, eu já não sou mais quem eu era antes, eu tenho consciência, agora eu tô enxergando alguma coisa embaçada aqui. Mas não é tudo, não foi completo, entende? Nós temos algumas verdades já sobre o Senhor. A gente sabe que orar é importante, a gente sabe que servir o Senhor é importante, sei lá, na célula. Você ora, você leva o lanche, você sabe que tá aqui no culto é importante. Nós já temos algumas verdades importantes, mas não significa que a gente tem todas as verdades, entende? Ainda tem coisas sobre o Senhor que a gente precisa descobrir. Vocês estão comigo? E às vezes a gente, por não conhecer o Senhor, a gente fica perdido na nossa própria identidade. Então, a maioria das nossas crises, gente, é isso. É porque a gente não conhece o Senhor, não conhece o nosso Criador. E aí, por isso, a gente fica perdido na nossa identidade também. A gente não consegue se achar. Não sei pra que eu fui criado, não sei o que eu tenho que fazer, não sei qual vestibular que eu tenho que prestar. Eu não sei nada sobre mim, porque eu não conheço o meu Criador. A partir do momento que eu gasto tempo conhecendo o Senhor, Ele vai revelando as verdades dele sobre mim. Tem uma frase no livro, acho que é do Nick Billman, não lembro agora, mas acho que é. Que ele vai falar que o Senhor não só nos ama, mas Ele gosta de nós. E tem uma diferença nisso, porque o amor, ele é incondicional, óbvio, um atributo do Senhor. Ele meio que, tipo assim, não existe Deus sem amar, entendeu? Ele é da natureza dele te amar, mas Ele não só te ama, mas Ele gosta de você. Quando eu gosto de uma pessoa, significa que eu quero passar tempo com ela, eu quero descobrir as coisas que ela gosta. Então, o Senhor, Ele tem isso com você. Eu acho muito doido quando o Senhor fala lá em João 15, tipo assim, galera, para os discípulos, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Não, isso pra mim, gente, é demais, porque, tipo assim, gente, vocês estão aqui, ele podia chamar de servos. Tipo assim, cara, eu sou Deus, se eu chamar vocês de escravo, eu tô certo, entendeu? Mas ele fala assim, gente, não, eu não quero só que vocês trabalhem pra mim, não quero só chamar vocês de servo, eu não chamo mais vocês de escravos, eu chamo vocês de meus amigos. Só que, e é a mesma coisa com a gente, Deus é como se Ele estivesse gritando pra gente, gente, eu não quero que vocês só venham no culto, eu quero passar tempo com vocês, que eu quero ser amigo de vocês. E a gente fica, não, eu quero trabalhar, eu quero servir na recepção, eu quero fazer... Não que isso seja errado, isso é bom. Mas isso é legal quando vem acompanhado de um discernimento de que eu preciso ser amiga de Deus. Não sei se vocês ficam pasmos, mas eu fico com a história de Noé, porque a história de Noé é simplesmente assim: viveu 300 e poucos anos, andou com Deus, até que não foi mais encontrado. Vocês entendem, gente, que existiu a história dele é isso. Não tem tipo assim, ele fez tal vestibular, daí ele passou nisso, e aí ele ganhou vários dinheiros, e ele fez isso, e ele servia na igreja. Não, a história de Noé é resumida em andou com Deus, até que não foi mais encontrado. Eu fico de cara com isso. É tipo assim, foi amigo de Deus, entende? Então o Senhor tem me trago essa consciência. Antes eu queria fazer muitas coisas, eu queria, tipo assim, que meu nome tivesse nos outdoors, queria, tipo assim, que todos os meus dias fossem mirabolantes, hiperdias. Mas depois eu fui entendendo que, na verdade, a maioria dos meus dias vai ser só ser simplesmente crente e amar o Senhor. Viver minha rotina normal, ir pro meu trabalho e fazer coisas visíveis e invisíveis que demonstram o amor e a graça do Senhor, que demonstram que um dia Ele me tocou. Vocês estão comigo? Vocês entendem isso? Então é tipo assim, a maioria dos meus dias vai ser só me esforçar para ser fiel, para andar com Deus. Eu não sei vocês, mas existia um tempo na igreja onde era muito comum uma pergunta assim: e se Jesus voltar amanhã, o que você vai estar fazendo? Alguém já ouviu isso? Tipo, antigamente era muito comum. E as pessoas tinham pavor de, tipo assim, você tinha que estar fazendo alguma coisa muito louca. Tipo, tá numa vigília, tá, sei lá, 3 meses de jejum. Isso era, tipo assim, o básico, tá? Pra você. Mas agora imagina, Jesus volta amanhã e você tá no seu trabalho normal. Amanhã não, né? Que amanhã é domingo. Mas Jesus volta na segunda e você tá, tipo, varrendo a casa. Tipo... Exato. Que seja, na praia. Mas isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que se Jesus volta amanhã e eu tô na praia, que Ele me encontre fiel. Entende? Se Jesus volta na segunda-feira e eu tô, sei lá, lavando a louça, que Ele me encontre fiel. Entende? Então... Jesus pode voltar num dia comum, que eu vou estar fazendo uma coisa comum, mas que o meu coração seja encontrado nele, entende? Tipo assim, caraca, voltei, gente, eu tô lavando a louça. Mas que Jesus olhe pro meu coração e fale assim, nós somos amigos, eu te conheço muito bem. Então, tipo assim, vem pro descanso, sabe, do seu pai. Isso vai ser muito louco, não sei vocês, mas eu acho que isso vai ser bizarro.
entende? Então, a essência dessa mensagem é isso. Nós queremos, na verdade, nós temos a pretensão de querer fazer muitas coisas, quando na verdade só uma é necessária, que nós sejamos achados nele. Coloca Filipenses 3:8 pra mim, que isso aqui me pega demais, tá? Quando eu leio, eu fico assim, arrepiada. Porque eu tô falando pra vocês, mas isso são verdades pra mim também. Quando eu leio Filipenses 3:8, pode colocar pra mim a projeção? Que fala assim: mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, porque por quem perdi todas as coisas. Passa. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Pode ir. E ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Passa. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Gente, é basicamente isso. Se só tivesse esse versículo na Bíblia, já nos daria algum caminho. Então, tipo assim, a essência da sua vida não tem que ser fazer grandes coisas, mas tem que ser encontrado nele, entende? Então amanhã eu quero acordar e viver a minha rotina normal, beleza? Mas eu não quero esquecer que eu preciso ser encontrada nele. Eu sou uma pessoa que eu tenho consciência de que eu sou diferente, tá? Diferente no sentido de que eu gosto de muitas coisas diferentes, que eu sou muito livre, mas eu tenho plena consciência da minha necessidade de ter o Senhor, entende? Então eu entendo que o amor... Eu não sei se vocês conhecem a Adélia Prado. Ela é uma escritora que eu gosto muito. E ela tem um poema que fala assim: eu quero um amor feinho, que não fala, mas faz. E isso me ensina muito sobre amor verdadeiro. Porque muitas vezes o nosso amor, ele não vai... Pro Senhor, pelo menos. Não vai ser completo, não vai ser perfeito. Vai ser feio. Mas tem que ser um amor que não só fala, mas que faz, entende? A própria palavra do Senhor fala: esse povo, ele me honra com os lábios, mas o coração tá longe de mim, entende? Então, não sei vocês, mas eu cheguei numa parte da minha vida que não me encanta mais a pessoa ser super performática, ser hiper mega crente, fala em línguas, tem vários dons. Isso, pra mim, é normal. Eu quero saber como que ela é na rotina dela. Eu quero saber como que ela é nos dias comuns. Eu quero saber como que ela é quando ninguém tá olhando, entende? Talvez cheia de falhas, cheia de fragilidades, cheia de vulnerabilidades. Uma pessoa imperfeita, mas que tenha consciência de que é necessitada do Senhor, entende? Pra mim, isso é muito mais valioso do que uma pessoa que, tipo, uau, eu sou hiper mega crente, que não mostra vulnerabilidade, que não mostra fraqueza, mas que, tipo assim, o coração tá longe do Senhor, entende? Porque daí eu entro num lugar de orgulho, de soberba. Então eu quero ter uma vida simples, mas que agrada o meu Deus. Vocês estão comigo? C.S. Lewis fala que amar é ser sempre vulnerável. E isso não funciona só para os nossos relacionamentos interpessoais, mas isso funciona principalmente com Deus. Amar o Senhor era eu ser vulnerável, entende? Eu não sei se vocês... o apelo, as lágrimas, o altar, ele não é para quem é completamente cego. A gente vem aqui no culto achando, quando fizer o apelo, quando, tipo, quem tem que chorar é quem tá vindo a primeira vez. É quem, tipo assim, tá começando agora. Eu já tô faz tempo. Não. O apelo, as lágrimas, o altar, o desespero por Jesus é pra quem vê homens como árvores ainda. Entende? Senhor, você já começou uma obra em mim, eu sei. Mas eu ainda não vejo plenamente. Eu preciso que o Senhor me toque, entende? Então, se você vem nesse culto aqui e você fica satisfeito de o Senhor não passar por aqui, gente, dá um abraço no seu irmão e vai embora. Porque você pode fazer isso na sua casa. Você pode simplesmente tirar essas 2 horas que você tá aqui, vai fazer outra coisa. Eu não quero ir num culto, eu não quero estar num lugar onde o Senhor não passa por lá, entende? O Senhor precisa passar por aqui. Eu não posso vir no culto e, gente, foi legal o louvor, né? A palavra, muito boa. O Senhor precisa me alterar, precisa me tocar de alguma forma. E às vezes isso não vai significar que você vai cair no chão babando. Pode ser também. Mas vai significar que dentro de você alguma coisa mudou. Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você ainda vê homens como árvores. Vocês estão comigo?
Então Deus, ele não tem problema com a sua humanidade. Quem tem problema com a nossa humanidade é a gente. A gente quer ser super espiritual, a gente quer vestir uma capa de super-herói, a gente não quer demonstrar fraqueza nenhuma. E isso impede do Senhor nos tocar. Eu fico muito chocada quando Deus... Isso me pega, gente. Quando o Senhor aparece para os discípulos, Tomé não tá. E aí Tomé fala assim, duvido que ele veio. Não acredito. E aí ele vai e aparece de novo. O Senhor aparece de novo e fala assim, Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Não. Não. Isso me pega, gente. Que é tipo assim, cara, ó, eu sou de verdade, você pode tocar. Entende? Então, o Senhor tá me dizendo assim, eu não tenho problema com a sua humanidade, você não acredita, mas vem aqui, toca nas minhas feridas. Mas a gente não, a gente tem tanto problema com a nossa humanidade, a gente se acha tão espiritual, que ninguém pode nos tocar. Nem o nosso irmão e nem o Senhor. Então a gente vem na igreja, beleza, o culto foi bom, vamos pra casa. E aí vem no outro sábado, com sua capa de super-herói, e você vive sua vida assim. Eu não quero viver uma vida assim. Hoje eu tava orando enquanto eu vinha pra cá, e eu tenho certeza que o Senhor passou no meu quarto. Eu tenho certeza porque quando o Senhor passa por algum lugar, e tipo assim, eu tava orando normal, tipo assim, só Senhor, faz tanto tempo que eu não prego, tipo assim, queria que o Senhor viesse, queria que o Senhor me ajudasse. Entende? E o Senhor, tipo, veio. E eu fiquei, caraca, o Senhor, tipo assim, não só me ama, mas gosta de mim, não tem problema com a minha humanidade, sabe? De falar, Senhor, faz tempo que eu não faço isso, queria que o Senhor viesse. Então, que a gente nunca perca o nosso coração de menino, sabe? Uma vez eu postei uma foto no Instagram, acho que foi até essa que a Ana comentou, aquele negócio da Paola da Gospel, que eu coloquei assim, tipo, caminhando pra me tornar uma mulher, mas, tipo assim, sempre preservando pra não perder o coração de menina. Porque eu não quero perder o coração de alguém que depende do Senhor, sabe? De alguém que, tipo, já faz 10 anos que eu oro. E, tipo assim, beleza, mas eu ainda quero me surpreender com o Senhor igual foi hoje. Tipo assim, eu orava no meu quarto, tipo, na casa dos meus pais, que eu orava quando eu tinha 15 anos. E ele me tocando do mesmo jeito que ele me tocava, tipo, há 10 anos atrás. Isso pra mim, tipo, foi o auge, entende? Então, tipo, eu já tô no mestrado, eu já fiz 1 ano de escola missionária fora, eu já tive várias experiências lá no missional mesmo, tipo, pregando o evangelho, fazendo um monte de coisa. E, tipo assim, pro Senhor, você ainda é aquela garotinha que eu encontrei na Chácara Vitória. Tipo, vocês estão comigo? Desculpa, gente, ultimamente eu tô muito emotiva. Ultimamente significa os últimos 3 anos. Mas é isso, agora pra terminar, eu anotei um monte de coisa, mas eu acho que eu vou falar mais uns 5 minutos aí. Vocês me aguentam ainda uns 5 minutos? Se vocês falarem, eu vou ficar muito triste, chateada também. Mas a Tish Warren, que é a escritora de... Esqueci agora, aquele livro do Ordinário, gente, como que é o nome? Isso, Liturgia do Ordinário, que ela escreveu. Muito bom também, digo pra vocês. Ela fala que a maneira como você vive os seus dias é a maneira como você vive sua vida. Isso é muito louco, porque na verdade, às vezes a gente vive o nosso dia como se ele não fosse parte do nosso plano macro da nossa vida. Tipo assim, que esse dia acabe logo. Tipo, que esse mês acabe logo. Como, tipo, gata, você tá pedindo isso, mas tipo assim, sua vida tá sendo acelerada. Então a forma como você vive os seus dias comuns é a forma como você vive sua vida. Então, tipo, vai contar lá cada dia. Deus não vai contar só o dia. Não, vou contar que só os dias que ela serviu, ou ele também, serviu no encontro. Esse dia que foi massa. Vamos contar os maiores dias. Não, os dias pequenos que você não fez nada. O dia que você só levantou. O dia que você ficou, tipo, assistindo série. Não que isso seja pecado, tá, gente? Os dias que você fez coisas comuns vão contar como um macro da sua vida. Então tem o filme Dias Perfeitos. Quem já assistiu? Ele é asiático, a maioria das pessoas não assistiu, mas fica de indicação também pra vocês. Dias Perfeitos. É tipo assim, o filme todo, só um carinha vivendo a vida dele normal. Tipo, acorda, compra as flores, passa 300 anos deitado no chão, assim. E o filme é isso, não tem uma ação. Não tem tiro, não tem bomba, não tem nada. É só isso. Mas esse filme me ensinou muito, porque a maioria dos nossos dias é isso. A celebração de uma vida simples
acontecendo. É o que a maioria de nós vai ter, entende? Esses dias eu tava lendo um livro, que eu também não lembro o nome agora, depois posso pegar a lista de livros e mandar pra vocês, de tudo que eu tô falando aqui. Mas é de uma mulher que ela foi intercessora, tipo assim, por décadas. E aí uma vez perguntaram assim pra ela, é Nancy o nome dela, perguntaram assim, Nancy, tipo, qual que é o segredo pra se manter fiel durante décadas, orando, intercedendo, sendo fiel a Deus? E ela falou assim, vocês querem saber o segredo? Não, isso aqui. Ela falou assim, o segredo é que ele não me deixa ir. Ó, tipo, o Senhor não me deixa ir, porque se dependesse de mim, meu filho, eu não tinha me mantido fiel. Tipo, no primeiro ano, eu tinha desistido. E eu entendo absolutamente o peso dessa frase. Porque quando eu me mudei pra Maringá, como eu falei pra vocês, eu tava sozinha. Às vezes eu chegava em casa e falava assim, caraca, velho. Tipo, os meus pais não estão aqui, não tem pastor. Se eu quiser pecar aqui agora, tipo, ninguém vai saber. Mas eu lembrava, mas o Senhor tá aqui. Tipo, o Senhor não me deixa. Ele tá, tipo, aqui. E se eu me mudar pro Maranhão, ele tá lá. E se eu me mudar pra outro país, ele também vai estar lá. Então, tipo assim, o Senhor não me deixa ir. Entende? Isso é o segredo da nossa caminhada de fé. É entender que a nossa vida não é feita de performance, mas é composta principalmente pela fidelidade de Deus. E a nossa resposta à fidelidade de Deus tem que ser um coração fiel. Vocês estão comigo? Tô terminando, tá? Agora, para terminar de verdade, o Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz assim: a beleza nas linhas da sua face. Isso falando de Jesus. A beleza na humanidade que ele abraçou por mim e por você. O nome desse livro aqui, gente, não vou lembrar, mas é um livro verdinho que eu tava lendo esses dias, que é sobre dias normais também. E ela estava falando que muitas vezes a gente perde, que os bilhetinhos de amor de Deus, na verdade, estão por toda a terra. Então, tipo, eu acordo às vezes e, tipo, Deus fez um céu lindo pra mim. Tipo, que especial, o dia tá muito lindo hoje, eu posso desfrutar disso. Mas a gente perde isso, acorda, tipo, o dia tá muito lindo, mas aí a gente vai fazer outras coisas, vai reclamar, e daí quando vê, já passou o dia, já tá de noite. E, tipo, Deus tá, tipo assim, falando, ó, te amo muito, hoje o pôr do sol foi legal, foi pra você. Entende? Então que a gente aprenda a desfrutar dos nossos dias comuns, sendo simplesmente crente e observando os detalhes da graça do Senhor no nosso dia, entende? Seja o sol, seja, tipo, alguém me deu uma coisa que eu queria muito, que só o Senhor sabia. Eu orei, e aí ele foi lá e usou uma pessoa pra me dar ou pra me falar. Isso são os bilhetinhos da graça do Senhor. Vocês entendem? O Nick Billman, nesse livro dele que se chama Entre Flores e Espinhos. Quem conhece o Nick Billman? Pesquisem. O Nick Billman, ele é um missionário que é do Shores of Grace, que ele cuida de mulheres e crianças em situação de rua ou de vulnerabilidade, crianças que foram abusadas e tudo mais, no Shores e no Vila Betânia. Ele já veio aqui algumas vezes na igreja. E ele tem esse livro que se chama Entre Flores e Espinhos, que é quando ele conta a experiência dele quando Deus chamou ele pro Brasil, porque ele é americano. E ele vai contar que quando ele chegou no Brasil, ele tava orando. Ó, o pessoal que tá conversando aí tá acabando, hein? Não perde. Ele chegou no Brasil e ele tava orando, perguntando pra Deus o que ele tinha que fazer e tudo mais. E Deus falou assim pra ele: Nick, se sua fé ultrapassar o seu amor, você vai chegar muito perto de ouvir no grande dia: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E eu fiquei, o Nick Billman, aquele crente, tipo, se ele não for conhecido por Deus, pois eu fui. Tô põe fora da lista. Mas eu fiquei assim, caraca, isso é muito real, porque muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas pro Senhor. Quantos aqui querem fazer coisas pro Senhor ou com o Senhor? Eu quero também, isso é legal. Nós vamos ter dias que a gente vai estar vivendo coisas assim, surreais. Você vai falar, caraca, isso aqui é muito Deus. Mas eu não quero que isso ultrapasse o meu amor pelo Senhor, sabe? Eu quero que o Senhor me encontre fiel, porque senão vai chegar no grande dia e, tipo assim, o que adianta eu apresentar tudo que eu fiz e se eu falar assim, pô, desculpa, mas não te conheço, entende? Então eu prefiro muito ser uma pessoa comum, às vezes, tipo, ser uma pessoa normal, viver uma vida normal para outros, mas que quando chega o grande dia, o Senhor se lembre que, tipo, hoje ele me encontrou lá no meu quarto, sabe? Que ele se lembra que nós somos amigos. Vocês estão entendendo? Amém, gente?
E pra terminar mesmo, por que eu coloquei Ah, não, tem outra foto que eu ia passar, esqueci agora. Tem, que é daqui a pouco. Mas eu coloquei os Thunderbolts. Quem assistiu os Thunderbolts? O filme é da Marvel, né, gente? Eu sempre esqueço, é da Marvel. Quem assistiu? Quem não assistiu, anota pra assistir. Eu chorei muito, porque Deus falou muito comigo. Normalmente Deus fala comigo em filmes assim. Isso acontece bastante. E eu fiquei tipo, caraca, porque os Thunderbolts, eu não vou dar spoiler aqui, mas é basicamente um grupo de anti-herói, tipo assim, as piores pessoas do mundo, eles juntaram pra, tipo, ser heróis, pra salvar, eles têm que salvar o dia lá. Só que eles são um bando de desastrado, de desregulado, um monte de gente cheia de trauma, de fragilidade, de fraqueza. E eu falei, como? Juntaram os piores dos pecadores lá e falou, gente, faz alguma coisa que vocês são heróis agora. E eu me identifiquei, que eu falei, cara, eu podia ser muito um deles. Eu podia muito estar nessa equipe, entende? E foi isso que o Senhor fez com a gente. Ele pegou os piores, assim, tipo, essa aqui tem trauma, essa aqui tem ansiedade, essa aqui tem TDAH, essa aqui, tipo, tem problema com a família, esse aqui é todo errado. E falou assim, vou montar uma equipe com essa galera e eles vão fazer coisas muito legais. Foi basicamente isso que o Senhor fez com a gente. Então, tipo assim, isso me mostra mais uma vez que o Senhor não tem problema com a minha humanidade, entende? Mas eu tenho. Então eu preciso entrar num processo de cura. O Senhor já me tocou uma vez, mas eu preciso falar assim, Senhor, eu ainda vejo homens como árvores. Então a nossa oração hoje, a pergunta do Senhor, na verdade, pra gente hoje é assim, o que você tá vendo? E a gente precisa ser sincero. Se esse homem não tivesse entendido e falado assim, tá bom já, Jesus, ó, já tô vendo, não via nada, tô vendo alguma coisa aqui, já tá bom, já tô no lucro. Mas ele foi sincero e falou assim, Senhor, tô vendo um borrão, mas, tipo, não tá legal ainda. Entende? Então, o convite do Senhor pra nós hoje é, tipo assim, Eduarda, como que você tá vendo aí? Silvia, o que você tá vendo? E eu preciso ser sincera e falar, Senhor, eu ainda vejo homens como árvores. Eu preciso que o Senhor me toque hoje. Eu preciso que o Senhor traga uma consciência de que eu preciso do Senhor. E galera da projeção, coloca aquela frase que eu coloquei, agora pra acabar mesmo. Essa frase... Nossa, ficou cortado aí, hein? Essa frase poderia estar na Bíblia, mas é uma citação da Clarice Lispector no livro A Água Viva, que eu fiquei assim de cara, que eu falei, ela tava crente nesse dia, que ela falou assim, que Deus venha, por favor, mesmo que eu não mereça, venha. Ou talvez os que menos merecem, mais precisem. Assim, a Clarice simplesmente teve uma epifania quando ela escreveu isso, porque ela tava basicamente falando, eu ainda vejo homens como árvores, e tipo assim, eu entendo que talvez eu não mereça um toque do Senhor. Gente, ó, sinceramente, eu sinto que Deus poderia estar fazendo outras coisas, tipo assim, não parar pra vir me tocar, mas eu sei também que Ele é um Deus bom, que Ele é um Pai, sabe? Já terminando, se vocês quiserem, vocês podem se levantar pra gente fazer uma oração final. Se vocês entendem, tipo, tudo que eu falei aqui, essa semana, uma semana retrasada, eu tava conversando com duas amigas lá da Unimissional também. Elas fizeram períodos diferentes comigo da escola de missões, mas a gente fez na mesma escola. E eu tava conversando com elas e uma das meninas, ela falou assim, cara, muito doido como Deus... E é uma coisa que a Elizabeth Elliot também confirma. A Elizabeth Elliot fala assim, é muito doido, me deixa... Ela não fala isso, né? Eu tô falando com as minhas palavras, mas é como se ela fala assim, me deixa muito pasma o modo como Deus sabe do que nós precisamos. Entende? Tipo, não é um segredo. Tipo, o seu coração tá exposto pro Senhor. Então Ele sabe exatamente o que você precisa. E essa minha amiga tava falando que teve um dia, assim que ela se mudou pra casa, foi, tipo, pra longe dos pais e tudo mais, ela tava passando por um período, tipo assim, que ela tava com muita perseguição mesmo, de espírito de morte, espírito de medo, e ela entendia que tinha uma opressão sobre ela, mas ela não sabia como resolver. E ela disse que, tipo, era na pandemia, e aí um dia a amiga dela ligou e falou assim, amiga, hoje eu vou estar cantando na live do Dunamis, liga aí pra você assistir. Aí ela falou, tá, se tiver na hora passando, eu ligo. Crente, tá? Ela, crente.
E aí, na hora, ela falou que não tinha nada pra fazer, foi pro quarto ainda com opressão sobre ela, isso meses, ela vivendo de opressão. E aí, na hora, assim, tipo, teve um momento de intercessão, daí todo mundo começou a orar, tipo, entregar a palavra. Eu não sei se vocês assistiram essas lives que tinha na pandemia, mas tinha música era bem doida. E aí começaram a entregar a palavra, e ela falou assim, nossa, seria muito doido se Deus falasse comigo nessa live, né? Só que ela disse que jogou, assim, pro universo. E ficou lá, assistindo a live. E aí ela disse que a última pessoa que orou foi a Vitória Reis, que é uma menina que fazia parte do Duames na época, e falou assim, eu nem ia orar não, mas Deus mandou eu vir aqui e falou o nome dela, Amanda, você que tá sendo perseguida por um espírito de morte, de medo, Deus tá te livrando agora. E começou a orar por ela. E aí, ela me contando isso semana retrasada, ela falou, vou te mostrar a live. E a gente pesquisou. Eu falei, não é impossível. E ela colocou na live. E aí ela começou a chorar. Porque ela lembrou da exata sensação de Deus encontrar ela no quarto dela. Ela morando no interior do Paraná. E o Senhor falando com uma menina lá em São Paulo. Tipo assim, fala pra Amanda que, tipo, que ela não tá sozinha. Que eu tô livrando ela. Eu falei, uau! Isso é muito doido. Entende? Então, um Deus que faz isso pode te encontrar aqui. Você só precisa de um coração disponível. Fala assim, tipo, seria muito doido se Deus falasse comigo hoje no final desse culto, né? Tipo, não sei do que você precisa, mas que o seu coração esteja disponível e fala assim, Senhor, eu ainda vejo homens como árvores, sabe? Eu sei que o Senhor me tocou, seja no encontro, seja no 1615, seja num culto que você veio aqui, seja numa célula. Eu sei, Deus, que você me tocou, mas eu ainda vejo homens como árvores. Que você seja como Tomé e fala assim, não acredito. Não acredito que ele veio. Eu não vi. Se eu não vi, ele não veio. Faz uma coisa assim com o Senhor, sabe? Às vezes a gente precisa ser corajoso e falar, Senhor, deixa eu tocar aí nas suas feridas. Mostra pra mim, sabe? Tipo assim, eu sei que os meus amigos já viram, mas eu não vi ainda. E eu quero ver. Gostou comigo? Quantos querem um toque do Senhor? Tipo assim, caraca, eu preciso que o Senhor me toque. E aqui cai muito bem. Tipo, eu não sei se vocês conhecem, mas tem aquela música do José Júnior que nasceu de um lugar assim, que ele canta assim, se o Senhor me toca hoje, amanhã eu preciso do toque dele de novo. É basicamente isso que ele tá falando. Eu ainda vejo homens como árvores. E beleza, Deus me tocou hoje no culto. Amanhã eu preciso do toque dele de novo. E depois eu preciso de novo. E depois de novo. Entende? Então, é uma jornada processual. Que vocês conheçam o Senhor e que vocês prossigam em conhecer Ele. Amém, gente?